Aqui estamos no nosso estudo sobre o batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Vamos já à nossa leitura de hoje. Eu sou a pastora Leila, pastora missionária em campo missionário, fazendo a obra do Senhor aqui no norte do Brasil, onde me encontro hoje. E desde aqui te saúdo em nome de Jesus. E vamos à nossa leitura. A minha intenção com a leitura desse livro é que ele provoque o que provocou em mim, incender a sua chama e você não se conformar, você correr atrás do seu batismo, se não foi batizado, e no Espírito Santo, ou então batismo com fogo, em nome de Jesus. Acorda, que Deus te chama, não permita que a sua fé venha esmorecer, não se conforme com você ficar morno, morna, porque esses Deus vomita, amém? Em nome de Jesus. Na sequência, o querido autor do livro, W.B. Grant, ele relata todas as experiências que ele teve e os argumentos ao longo dos anos que ele foi escutando das pessoas quando ele se animava a serem batizados no Espírito Santo. E no capítulo de hoje, capítulo número 31, diz assim, os discípulos se impuseram as mãos e eles receberam o batismo. Certo pregador que estava desviado do evangelho e preso aos costumes de Fort, Texas, Estados Unidos, veio buscar o batismo no Espírito Santo. Entrou na sala de oração, demorou alguns minutos, olhou entre os dedos, levantou-se, saiu e foi para casa sem receber coisa alguma. Ele nos culpou, dizendo: vocês deviam ter poder para impor as mãos sobre mim e conceder-me o batismo no Espírito Santo, como nos dias bíblicos. O batismo vem pela fé. Recebe-se o batismo no Espírito Santo do mesmo modo que se recebe qualquer outra bênção de Deus, como a cura, por exemplo. Pela fé, veja Gálatas capítulo 3, versículo 2. Parece que alguns pensam que se uma pessoa tem o dom de curar, pode curar todas as pessoas, quer tenha fé ou não. Jesus curou apenas um homem no tanque. Isso ocorreu depois que o instruiu e o homem se dispôs a obedecer-lhe. Veja João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Em alguns lugares, Jesus não operou prodígios por causa da incredulidade do povo. Fique atento. Se a cura divina fosse como muitos pensam, um cristão com dons de curar poderia seguir pela rua e curar todos os doentes que encontrasse. Desse modo, deixaria os hospitais vazios e não seriam necessários médicos nem enfermeiras. Deus não opera assim. Jesus e os apóstolos curaram muitos perto da porta do templo chamada Formosa, durante anos, antes que o cojo citado em Atos 3 chegasse ao lugar que esperava receber alguma coisa e fosse curado. Veja Atos 3, 5. Se um homem tivesse poder para curar o povo sem olhar a sua fé e dedicação, seria maior e mais poderoso que Jesus. Olha, Naamã julgou que certamente Eliseu imporia as suas mãos sobre ele e o curaria, mas não foi assim. Em vez disso, o profeta fez com que ele vencesse o eu e obedecesse. A quem? A Deus. Da mesma forma, Jesus exigia fé e obediência cada vez que curava. Assim faziam os apóstolos. O batismo vem pela imposição de mãos. Não podemos ser melhores que Deus. Não somos maiores que Pedro. Quando o templo estiver preparado, o Espírito Santo virá. Veja Malaquias 3, 1. Pedro poderia ter imposto as mãos um dia inteiro sobre Simão, sem que ele nada recebesse. Apesar de ter crido e sido batizado, certamente ele creu
com o intelecto. Por quê? Porque seu coração não era reto diante de Deus. Veja Atos 8, 13 e 21. O Senhor olha para os intuitos de coração. O que você quer do Espírito Santo? Para que fim pretende usá-lo? Pretende esvaziar-se de si mesmo e permitir que ele use você? Em vez de usá-lo, pare e pense. Prepare o coração. Leia todos os textos bíblicos e referências que constam nesse livro. A fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Veja Romanos 10, 17. O batismo pode ser recebido como são recebidas as outras dádivas de Deus, por meio da fé sincera. Aquele que se chega a Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que diligentemente o buscam. Hebreus 11, 6. Quando o templo estiver preparado, o Senhor a quem você busca virá de repente ao seu templo. Malaquias 3, 10. Prepare-se então e chegue-se a Deus, esperando receber alguma coisa, quando impuseram as mãos sobre você. Às vezes, em nossos cultos, ocasiões em que impomos as mãos, chegamos perto de um que não se preparou devidamente. Notamos que ele não possui a glória sobre si, e o aguardamos até que ore mais um pouco, antes de lhe impor as mãos. A ninguém impõe essas mãos precipitadamente. Assim diz a primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Na maior parte das vezes, quando sentimos direção para impor as mãos sobre alguém, para que receba uma experiência, este recebe no mesmo instante. No entanto, em outras, a pessoa não se rende inteiramente a Deus, depois de o poder descer sobre ela. Ao receber a unção, mantenha-se rendido a Deus, e desde que ele consuma a obra que iniciou em você. Esse é o capítulo de hoje, e nós estamos já na reta final. Hoje, a palavra de encorajamento que eu quero deixar para você é que é necessária uma rendição total, uma entrega total. Não deixe de fazer isso. Permita que o seu eu seja esmagado. Entrega, declara que você entrega o seu orgulho ao Senhor. Faça isso durante o teu devocional diário, na tua casa, na intimidade. E se prepare para que quando for congregar, quando for participar da reunião de culto, você esteja preparado para que o Senhor faça o que Ele deseja fazer. Porque Ele não fez tudo o que fez para que o sacrifício dele fosse em vão na tua vida. Ele é o primeiro que quer que você receba tudo o que ele liberou na palavra. Cabe a você se render por inteiro. Cabe a você renunciar à tua soberba, ao teu orgulho. Cabe a você se apresentar humilde, se prostrar diante da presença de Deus por inteiro. Saiba que existe uma grande recompensa na presença de Deus. Os dons do Senhor são a maior dádiva que Ele tem depois da salvação para nós. Você e eu precisamos de tudo o que Deus nos habilitou na palavra. Simplesmente conheça, passe tempo com a palavra, invista tempo na presença de Deus. Cresça na vida de oração, na vida de palavra, na vida de consagração. Não se conforme com menos que isso. Não permita que o inimigo te roube o que Deus já liberou para você. O batismo no Espírito Santo não foi reservado apenas para um grupo seleto. Ele está aberto, esperando que todo aquele que crê possa receber tudo o que Deus liberou na palavra. Não se conforme com menos do que isso. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E eu profetizo sobre a tua vida a vitória completa, em o nome de Jesus. Eu me despido até o próximo capítulo. Já, já,
encerrando a nossa leitura. Faltam 2 capítulos para que nós possamos completar esse livro. E por que não continuarmos com outra leitura para continuar o nosso compartilhar da palavra em nome de Jesus e do testemunho daqueles que já caminharam com Cristo, para que você saiba que o nosso Deus é poderoso. Ele foi, ele é e ele sempre será. O mesmo Deus que está na Bíblia é o Deus que habita em você e que habita em mim. E ele continua operando maravilhas, fazendo milagres e derramando do seu poder sobre o seu povo. Para aqueles que creem, está a proposta, está a garantia, está a promessa de que os nossos olhos verão a sua glória. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.